Galera, tanto o jogo quanto a série The Last of Us apresentam um grande dilema no final, que é o Joel optando por salvar a Ellie e matando não só a Marlene, mas todos os vagalumes que ficam no caminho dele. E isso é um grande problema, afinal a Ellie era imune e poderia ser a resposta para encontrar uma cura e salvar as pessoas da infecção do fungo. Isso mudaria por completo a maneira como eles vivem. E aí fica a pergunta, o Joel errou ou ele fez certo em salvar a Ellie? O que importava mais? Ela se sacrificar para encontrar uma cura ou ela permanecer viva e viver ao lado dele? Vamos discutir sobre isso nesse vídeo aqui. Vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e pois é, o episódio 9 de The Last of Us adaptou o grande dilema lá do jogo, com uma grande diferença que lá no jogo, você mesmo não concordando com o que o Joel tá fazendo, você precisa fazer, você precisa executar todo mundo para salvar Ellie, se você quiser chegar no final do jogo, se você quiser zerar. Inclusive, até atirar naquele médico desarmado, acho que é o pior momento, né? Aqui na série você não controla o Joel, mas a história, desde o primeiro episódio, já fez você se apegar com ele. Você acompanha todo o trauma dele desde o início e como foi difícil para ele conseguir se reconectar com alguém e achar um sentido, um propósito para continuar vivendo. Então você, por mais que não concorde com o que ele tá fazendo, você entende as motivações dele. Mas afinal, o Joel estava certo ou não? Vamos lá, mas antes só não se esqueça de deixar um like, curta o vídeo para dar essa força, é rapidinho, é grátis e vai ajudar muito aqui o canal, beleza? Então curta o vídeo aí e se ainda não for inscrito, se inscreva, porque nós temos muito conteúdo legal sobre séries, filmes, quadrinhos, jogos, muita coisa que você vai curtir, eu tenho certeza. E já te convido a ficar até o final, porque eu vou aqui apresentar os argumentos dos dois lados pra gente tentar entender e balancear qual que faz mais sentido. E aí eu quero saber a sua opinião, se o Joel estava certo ou errado. De qual time você faz parte? Time Joel errado ou time Joel certo? Eu quero saber, hein? Vamos lá! O Joel já tinha indicado que ele estava dividido sobre o que a Ellie deveria fazer. Porque mais cedo lá no episódio, ele fala pra ela que ela não precisava continuar com aquilo se ela não quisesse. Ou seja, que ela não precisava ir até a Marlene e ser a porta da cura, que eles poderiam simplesmente voltar para a comunidade do Tommy e viver a vida lá tranquilo, esquecendo de tudo o que poderia ter acontecido. Então a história já indica que o Joel está disposto a tomar decisões polêmicas, porque ele considera a opção da Ellie virar o rumo dela, porque afinal o que importa mais agora é a vida dela. Mas é indiscutível que em todo esse momento que ele mata os vagalumes e tudo mais, ele estava sendo egoísta, pensando no que era melhor para si. Porque embora sim ele esteja salvando a vida da Ellie, ele quer que ela fique viva porque ele precisa dela, porque ele se apegou a ela. Então ele não está disposto a abrir mão disso. E é egoísta porque ele mata um monte de gente para salvar o que é importante para ele. Mas essas pessoas que ele matou talvez tivessem famílias também. E aí, a vida da Ellie merecia ser salva, mas as vidas dessas pessoas eram descartáveis? Mas a gente sabe que a série gosta desse dilema, né? É só ver todo o arco da Caitlyn. Ela até diz que as crianças morrem o tempo todo e que o mundo não girava em torno do Sam. Ela fala tudo isso pro Henry, que coloca a segurança do irmão acima de tudo. E um detalhe importante é que o Joel tava ali em cima ouvindo todo esse papo, hein? Mas, enquanto o Joel tá pensando no que é melhor pra ele e pra Ellie, a Marlene já tá pensando no coletivo. Ou seja, pode existir uma cura e isso pode mudar a forma como eles vivem. Ela argumenta sobre ele não poder protegê-la para sempre e que no futuro eles vão continuar vivendo nesse mundo quebrado que o Joel poderia ter salvado. E, pensando por esse lado, faz todo sentido, né? É uma vida que se sacrifica para salvar os outros, porque a infecção é global. Então nós estamos falando de milhões de pessoas. Claro que a Marlene era parte de um grupo revolucionário e eles também faziam coisas bem ruins. Então, a partir do momento que ela talvez tivesse uma vacina, a Marlene iria escolher se ela não ia se tornar uma tirana, se ela não seria seletiva com essa cura. E aí seria um efeito bola de neve, porque se a Fedra soubesse dessa cura, ia ter uma guerra, ia ter uma briga. Mas enfim, num primeiro momento, o ideal da Marlene é nobre, usar essa cura para salvar as pessoas. Se as pessoas estiverem imunes ao vírus, acabou. Eles iniciariam só um processo de limpeza para não serem destroçados, né, pelos infectados, mas já seria um passo fundamental, essencial, porque algumas pessoas, como a própria mãe
da Ellie só são mordidas, mas conseguem matar o infectado. Então, essa vida não se perderia. Então sim, a Marlene também tem um ponto muito forte. Porém, tem um erro que tanto o Joel quanto a Marlene cometem. Porque a escolha deveria ser única e exclusivamente da Ellie. É a vida dela que está em jogo, mas nenhum dos dois deixa ela escolher o que ela quer fazer. Se sacrificar para ajudar a descobrir uma cura ou se recusar a fazer tudo isso e escolher viver uma vida normal. Normal na medida do possível dentro desse universo, né? Nenhum dos dois conversa com ela. A Marlene simplesmente a ceda e a manda pra cirurgia, e o Joel a salva, mata um monte de gente no processo e não conta pra ela o que aconteceu. Então os dois, mesmo que com motivações diferentes, estão enganando a Ellie. Mas do lado do Joel também tem uma lógica que faz muito sentido. Vamos supor que ele deixasse a Ellie morrer para passar por essa cirurgia. Ele fica sem ela, ela não pode desfrutar de uma vida boa, porque afinal ela se sacrificou. E aí eles fazem o procedimento. Mas e se no final não desse certo? Se não funcionasse? Se a Ellie morreu por causa da cirurgia, mas o processo seguinte não funciona e uma cura nunca pudesse ser encontrada, não tem mais jeito. O fungo se espalhou e ele vai infectar as pessoas e não tem nada no alcance dos seres humanos que eles podem fazer para reverter isso. É importante lembrar que eles estão lidando com recursos limitados. Então o Joel, pensando tudo isso, junto com todo o trauma que ele viveu, o que faz mais sentido é salvar a menina e que se dane o resto. E a grande questão dessa história é que o Joel entrou no caminho da Ellie. Alguém que já tinha perdido demais e alguém que teve momentos suficientes para se apegar a ela e não querer que nada de ruim aconteça com a menina. Se fosse uma outra pessoa, talvez entregasse pra Marlene de boa. Talvez se o Joel tivesse morrido e até sobrevivido, a Tess entregaria a Ellie para Marlene sem problema nenhum, tendo em vista o que aquilo poderia gerar, uma cura, uma esperança. Inclusive, antes da Tess morrer, ela insiste com o Joel que ele a leve, porque ela fala, isso aqui é real. Ela mostra a ferida da Ellie. Ela não se contaminou, então existe uma esperança. Então talvez a Tess tivesse tomado uma escolha totalmente diferente. Aí fica a dica, ó. Linha do tempo alternativa para você jogar com a Tess ao invés do Joel e ver o que ia dar. Eu acho que no final das contas é uma questão de perspectiva. Talvez ele estivesse errado, mas talvez ele também estivesse certo. Caso uma cura realmente não fosse possível e a Ellie morresse em vão. E ele mais uma vez teria que passar por todo esse processo doloroso de perder alguém que ele ama. E detalhe, alguém que ele ama como filha. Ou no caso, se desse certo, poderia haver uma chance de imunizar as pessoas. E numa visão mais utópica, salvar o mundo. Mas a proposta de The Last of Us é justamente essa: deixar o dilema em aberto. Mas eu quero saber a sua opinião, hein? Comenta aí embaixo o que você pensa de tudo isso que eu falei e se você, no final das contas, é time Joel errado ou time Joel certo. Comenta o que você faria no lugar. Você acha que você teria essa reação brutal do Joel? Quero saber a sua opinião, hein? Escreve aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no Conversas de Nerd, se inscreva. E se você curtiu, deixa o like. A sua curtida é muito importante aqui, beleza? E para conferir os detalhes do episódio 9, é só você clicar aqui e assistir, que essa análise tá bem completa, bem legal, hein? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.